no Museu Egípcio do Cairo. Vou fazer um tour aqui pelo museu. Aliás, quem vai me levar para fazer o tour pelo museu é o egiptólogo e meu amigo Mustafa. Então ele vai nos levar para conhecer o museu e para que você tenha aí também a oportunidade de ter um pouco mais de informações sobre o museu e as peças aqui desse museu, né, Mustafa? Você vai me levar? Com muito prazer. Então vamos embora. Bem, estamos aqui no museu com o egiptólogo Mustafa, meu irmão, meu amigo, e ele então vai nos levar para conhecer o museu. Antes de mais nada, Mustafa, é um museu que é tombado pela Unesco, né? O prédio. O prédio praticamente é o primeiro museu do mundo fundado, construído para ser museu, esse museu. Significa todos os museus anteriores, Grand Palácios, Louvre de Paris, Museum de Londres, Turim da Itália, não foram feitos para ser museus. Esse foi feito exclusivamente para ser museu, para abrigar as peças do Egito Faraônico. Exatamente. Foi fundado por um francês, sua estátua está lá no fundão aí. Aliás, ele está sepultado justamente, exatamente, aquele granito cinza, aquele bloco que parece, esse seria o sarcófago, se podemos chamar, sarcófago, onde ele está sepultado. Realmente ele fundou um museu anterior a esse, foi em meados do século XIX, parece que o museu era menor, foi inundado pelo Nilo também, foi que mudaram sua sede para esse museu, que foi fundado, como dá para ver aqui na fachada, no final do século XIX e foi inaugurado começos do século XX. E agora está para inaugurar um novo. Exatamente. Acho que ano que vem, 2020. Agora, eu não sei o que vou fazer depois desse museu, porque os últimos 30 anos passou aqui dentro. Exatamente. Então vamos entrar, então vamos conhecer. Muito prazer. Bem, Mustafa, a primeira coisa que a gente repara quando entra no museu, na entrada do museu, é esse quadro aqui, que é a Pedra Roseta, né? É uma réplica da Roseta, porque a Roseta fica no Museu Britânico. Este museu, em Londres. Essa é uma réplica? Sim, uma reprodução, uma réplica. A original fica em Londres. A partir dessa pedra, um francês famosíssimo, aqui está o busto dele, que é o famoso erudito francês, François Champollion. Ele veio depois da expedição napoleônica. Ele veio ao Egito cerca de 1820, mais ou menos. Quando foi achada essa pedra, eles perceberam que ela está escrita em duas línguas, a egípcia e a grega. Essa egípcia já tinha três caligrafias, se posso chamar, três escritas. Tinha o hieroglifo egípcio, que é a língua sagrada e que escrevia sobre elementos, livro dos mortos e tudo mais. Tinha hierático, que era a língua sacerdotal. Tinha demótico, que era tipo taquigrafia, mas esse demótico, não tinha hierático. Ele tinha demótico, e tinha hieroglifo, e tinha o grego antigo. Então ele percebeu que deve ser o mesmo conteúdo, o mesmo texto escrito em várias línguas. Aí foi fácil então decifrar o Egito. Exatamente. A partir daí ele utilizou essa pedra como fosse um ponto de partida para decifrar a escrita egípcia. Quer dizer que até achar essa pedra o Egito era mudo. Praticamente sim, a gente não sabia que estava escrito nos monumentos, não sabia o que estava escrito. A partir daqui, esse podemos chamar como se fosse a chave mestre. E a partir daí eles conseguiram entrar a esse mundo fantasioso de tumbas, sábios. Conseguiu ler o Egito. Exatamente. Então, a gente vê aqui no museu que são várias estátuas, né? Estátuas enormes. E tem até aquela no fundo que é de Colosso, que é Minópolis. Depois vamos lá também. Sim. Olha o colosso que é essa estátua. A posição da estátua diz muito, né, Mustafa? A pose é a pose mais frequentemente repetitiva. Essa estátua está com o pé esquerdo na frente, mesmo que essa, que terceira, quarta, uma das poses mais repetitivas. Faraó vivo, ele botava o pé esquerdo na frente, às vezes dá para ver calçando sandálias, às vezes ia descalço. Eles vestiam normalmente de uma saia curta, normalmente plissada, seguravam na saia com cinto, normalmente escreviam o nome do faraó, exatamente nas fibras do cinto, mesmo escreviam também no punhal, no cajado, na pulseira, nos ombros. O famoso cartucho. Exatamente o cartucho dele, no pectoral, no peito. Ele está com uma série de
insígnias de realeza. Significa que ele assumia uma série de insígnias de realeza. Entre elas a capa de justiça, o capa da justiça, significa que é um negócio que segura a barca. Ele tinha na cabeça um lençolial, protegido com uma naja protetora. Acima do lençolial, que a gente chama Nemes, ele botou a coroa dupla do arco baixo egípcio. Uma curiosidade também, ele aparece com desse da saia dele um rabo de leão. Não, desculpe, a cabeça que é de pantera, o rabo é de touro. O faraó queria dizer que ele é mais forte que um touro, ele é mais feroz que um leopardo, ele é mais ágil que uma naja. Como dá para perceber também, uma arte, nós chamamos arte idealista. Não representa o faraó como ele era de baixinho, gordinho, careca. Ele morreu aos 90 e poucos anos. Estou falando de Ramsés II, que viveu cerca de 90 e poucos anos, governou 67 anos e teve umas campanhas contra povos, sobretudo o povo hititas, a famosa batalha chamada Kadesh. Enfim, a arte ela é idealista. Sabe que eu sempre venho aqui e nunca tinha reparado esse rabo. Não, ele querendo dizer que ele, o faraó, já superou a fase pastoril. Ele já está num estágio. Exatamente, começa a captar energia do animal. Ferocidade, força, agilidade. São peças monolíticas. Gustavo, estamos vendo aqui uma alameda de estátuas, pirâmides. É verdade. O que é aqui? Olha o fundo. São estátuas, são colossos. Sobretudo, o faraó está sentado no trono, porque quando moria um faraó, antes que nascesse o sol do dia novo, deveria ter outro faraó sentado no trono, do jeito que ele está sentado. Porque, em teoria, se o faraó sentado no trono, o sol do dia novo não nasce. O Nilo não desborda mais, não enche mais. Ele tem que estar sempre no trono. Exatamente. Se ele no trono, reina o caos, se altera a ordem cósmica. Aquele casal, quem que é? Esse é um faraó dos mais célebres da história. Chamamos Amenhotep III, Amenofis III. Amenofis III. A famosa esposa, uma rainha famosíssima com o nome de Rainha Ti. Estou falando de 18ª dinastia faraônica. Isso seria século XV antes de Cristo. Me parece que eu lembro que do lado da estátua tem uma pedra, a Estela de Merenptah, que fala aonde se lê pela primeira vez o nome Israel. Exatamente. Para quem fala que o êxodo não aconteceu, tem uma prova aqui nesse museu que sim, esse povo existiu e saiu aqui do Egito para a peregrinação. Vamos dar uma olhadinha nessa pedra lá? Sim. Vamos conhecer ela? Vamos conosco. Com muito prazer. Estamos aqui numa ala do museu que tem uma peça importantíssima. Eu queria que o Mustafa fale para nós. O que significa essa pedra aqui? Esse tipo de pedra, esse formato oval, chamamos estela. Essas estrelas, normalmente... Chegar mais perto aqui. Normalmente, comemoram uma vitória de algum faraó. E essa vitória relatada, essa tipo epopeia relatada nessa estela, foi atribuída a Merenptah, um filho de Ramsés II, famoso Ramsés Grande, sucessor dele, o filho dele, chamado Merenptah. E nesta estela, na 28ª linha, para baixar que você mostra, aparece pela primeira vez o nome Heberu, nome Israel. E de que ano que é essa estamos falando de Simanona, praticamente 20ª dinastia. Isso seria século XIII antes de Cristo. 1300. Exatamente, em 1280, por aí, aconteceu isso. Ele fala de uma quantidade de povos acabaram derrotados por ele. Ele menciona o nome
ele disse que os príncipes estão prostrados perante ele, falando paz entre os 9 arcos, referindo-se aos 9 vizinhos que ficavam em volta. Que nenhum deles levantou sua cabeça, consegue levantar mais sua cabeça. Terrenu, o nome de um povo, está devastado. Hati, o nome de outro povo, está em paz. Canaã está despojado de sua maleficência. Ascalon, outro nome dos nomes, Ascalon, em Gaza, está deportado. Nós apoderamos, ele disse, nós apoderamos de José. Yanoam, o nome de outro, está como se não houvesse existido jamais. Israel, o nome Israel está aniquilado. Sua semente nunca mais vai sair. Arum, o nome de outro, ficou viúva perante do Egito. Aí aparecem os nomes onde ele passa, derrotando, e pela primeira vez aparece o nome Israel. Já em 1300 a.C. já apareceu o nome Israel. É uma peça super importante que mostra o nome de Israel já 1300 anos antes de Cristo. Não era muito comum que o faraó falasse de suas derrotas. Por isso ele não menciona Moisés, não menciona o povo. Ele teria como uma derrota a sair do povo. Mas ele fala apenas ele vai atrás, né? Exatamente, de suas vitórias. Então aqui mencionou. De vitórias. Exato. Muito bem. Mas parei aqui agora com você, porque eu achei interessante esse baixo relevo, né? Baixo relevo, exatamente. E tem cores, essas cores são originais ainda. São originais. Então o faraó segurando... Está segurando uma multidão de inimigos. O interessante é a distinção entre os inimigos. Significa que alguns estão com pele escura, lábios grossos, cabelos caracolados, outros com barbas pontiagudas, outros com os olhos mais puxados. Parece chinês. Exatamente, é uma raça amarela mesmo. E ele tinha uma altura maior, aquele que a gente chama hierarquia artística. Como o faraó ele é mais importante, ele aparece de maior escala, enquanto as pessoas mais humildes representam de menor escala. A ideia é a absoluta soberania, superioridade dele acima de todas as raças. Como o faraó se achava um deus, então ele está acima de todos. Ele nunca sai para ameaçar ninguém, mas se alguém me ameaça a ele captura desse jeito, ele sacrifica, como ele está fazendo com essa arma que ele segura na mão esquerda, ele sacrifica perante dos deuses. Então, é uma figura imponente. O faraó era imponente, era o deus. Imponente. Muito bem. Realmente uma sala de vários, se posso usar o termo bíblico, vários tabernáculos, vários santuários, várias capelas. E essas capelas, elas guardavam uma estátua. Realmente não chamamos estátua, chamamos imagem de culto. E normalmente essa imagem de culto trata-se de um animal consagrado. Vaca, para uma divindade famosa chamada Ator. Falcão, para uma divindade Horus. Pode ser também hipopótamo, pode ser qualquer. Em teoria, o sumo sacerdote, o pontífice, quem era capaz de entrar ao Santo dos Santos, onde fica aqueles tabernáculos, e quem era capaz de abrir as portas dos tabernáculos para que trocasse de roupa, para que perfumasse, ungisse, alimentasse o ápice do culto egípcio. Em teoria, quando o sumo sacerdote conseguia ver a imagem de culto. E isso é mais ou menos o que aconteceu no Sinai, quando Moisés pergunta ao Senhor que ele queria ver sua face. O Senhor respondeu dizendo, não pode ver minha face. Eu me vou manifestar ao monte. Foi que o monte acabou tremendo-se e afumigando-se. Em teoria, o sumo sacerdote, quando entrava com incensário, queimando-se incenso. E em teoria, quando a imagem de culto saía em uma procissão, já estava em meio da fumaça dos incensários e com
a fragrância da mirra que haviam afumegado perante da imagem de Deus. A influência de Santo Santuário, o Santo dos Santos, tabernáculos, incensários, fumaça, imagem de culto, ver-lhe a face do Senhor, se algum dia vamos ver sua face. O sonho de todos nós, se algum dia vamos ver a face do Senhor. Quer dizer que o tabernáculo, o Santo do Santo, a ideia vem do Egito Antigo. Sem dúvida nenhuma. Aliás, a ideia de afolhar com ouro, isso que mais ou menos aconteceu no Sinai. Quando saiu o povo de Israel. De onde? Eles levaram ouro do Egito, muito bem. Mas quando Moisés vai receber as tábuas da lei e ele volta, acha eles adorando um bezerro. Podemos ver as esculturas de um dos bezerros e aquela facilidade tremenda de afolhar com ouro. Seguramente o povo de Israel, que foi escravizado 430 anos no Egito, já havia pego vários desses talentos e dessas facilidades de mexer ourives, esmalteiros, carpinteiros, tudo mais. Eles deviam de haver praticado todos esses ofícios dentro do Egito faraônico. Mustafa, nós estamos aqui perante duas colunas monolíticas, que eu creio que é do período romano. É romano. Para os defensores da ideia de que foi achado perante o Mar Vermelho, no Golfo de Aqaba, colunas monolíticas marcando a saída do povo escravo do Egito por Noé para entrar na Arábia Saudita. Quer dizer que não tem nada a ver, essas colunas têm todo o Egito. Praticamente era muito comum utilizar-se os monumentos anteriores como fossem pedreiras. Significa a cobertura das pirâmides foi descascada, as mastabas foram desmanchadas. Era muito comum. Usado em outras construções. Exatamente. Os primeiros cristãos fazendo suas igrejas, muito comum acharmos colunas com capitão coríntio, dórico, muito comum. Mesquitas, achamos com arquitraves, com cartucho faraônico, porque era mais fácil ir à pedreira a fazer o trabalho de novo, já tinha os blocos prontos. Então quer dizer que quando Ronald Wright acha, supostamente, até hoje não apareceu essa coluna em nenhum museu do mundo, supostamente uma coluna exatamente como essa, não sei se dá para você pegar, aqui tem outra também aqui, tem 4 metros de altura, e quando ele fala que ele acha uma coluna em Noema, está falando de uma coluna dessa, período romano. Tem mais de muito comum colunas. O Egito praticamente flutua entre colunas, flutua sobre sítios arqueológicos. Não passa uma semana se achar um vestígio, indício novo. Isso não significa nada, achar uma coluna sozinha. Quer dizer, então para os defensores de que Ron White achou uma coluna às margens do Mar Vermelho, no Museu do Cairo nós temos uma que não tem nada a ver com a travessia do povo lá no Golfo de Aqaba, como ele sustenta. O Egito está cheio dessas colunas. Ele simplesmente achou uma coluna qualquer e dogmatizou, dizendo que era uma coluna que marcava a passagem naquele lugar do povo que saiu do Egito. Sem base nenhuma, está vendo também tem uma aqui no museu, a outra aqui, e todo o Egito está cheio dessas colunas. Mustafa, o que é essa mãozinha aí segurando esse copo aí? Folhado a ouro, exatamente, folhado a ouro, falando de tabernáculos, de Santo dos Santos. E então era muito comum que o sumo sacerdote afumegasse, incensasse, como a gente fala, normalmente em mirra. Então isso é um tipo de incensário? O que é? Sim, é um incensário? E ainda está com reminiscência aí sobre aquele povo. Vestígio de incenso, exatamente, que colocava. Era muito comum que o sumo sacerdote mexesse o tempo todo, uma vez entrava, abria as portas e quando falava que saía dentro da fumaça e com a fragrância da mirra, era esse incensário. Entre eu e o incensário desse, ele deve ter utilizado um monte de vezes. Tem o quê? 3 mil anos isso?
A média é mais que isso. Mais que 3 mil anos. Mais que 3 mil, porque se o Novo 2000. Império seria século XV antes de Cristo, e 3.500 falamos anos. uma média 3.500 anos. Linda peça, linda peça. Gustavo, agora nós estamos aqui numa ala do museu que eu mais gosto, que é a ala do ouro, né? Exatamente. Estamos aproximando a sala de ouro de Tutankhamon, onde a máscara e tudo mais. Aqui estamos uma descoberta de um casal, uma tumba de um casal, com o nome Yoya e Moira. Essas são as duas máscaras deles. A máscara que estava acima do crânio da senhora. E esse que estava acima, exatamente. Folhado significa a cabeça, e teoria estava enfiada dentro dessa. A máscara estava justamente acima, exatamente. O morto estava com essa máscara na tumba. Exatamente. Essa seria a imagem que a alma queria reconhecer através de sua fonte. A máscara servia como esse ponto do passaporte, que a alma ia voltar para o mesmo cadáver. Isso que explica porque em Matsarnava mumificar, para que o corpo, né, esteja em umas condições que quando a alma voltasse, pusesse, pudesse voltar. O corpo inteiro. O corpo inteiro. Estou vendo a biga ali. Se falasse. É realmente uma biga. Essa biga tem no mínimo 3.500 anos. Exatamente. Esse casal data 1400 antes de Cristo. Então, estamos falando de 3.400 anos. É para 2 animais ou só? Sim, um cavalo de cada lado. Um cavalo aqui, outro cavalo ali. Então, quando fala que o povo que saiu do Egito com 600 carros de guerra do faraó foi atrás do povo para trazê-los de volta, estamos falando em 1.200 cavalos. Sim, exatamente. 1.200 cavalos. Duplo. E você acha que é possível uma roda de madeira dessa Jamais. permanecer 3.500 anos sem derreter? De jeito nenhum. Eu sempre ouvi falar que se achavam rodas, mas eu quero ver uma roda de uma carruagem, de uma biga, no fundo do mar. Você que visitamos Alexandria tantas vezes, as estátuas de pedra, de granito, o mar acabou mutilando exatamente granito, as pedras mais duras, vulcânicas, que jamais talharam os egípcios, e o mar acabou desfigurando. Imagina, madeira, desse jeito, jamais. Pois outra, uma rodinha ou outra, eram 600 carros de guerra, como que acharam uma rodinha ou outra? Animais, só de cavalos, tinha 50 mil cavaleiros e mais 1.200 cavalos, quer dizer que era uma quantidade enorme de animais. E para que continuasse a perseguição do faraó, da terra de Goze, para pegar o Mar Vermelho, atravessasse todo o Sinai para pegar outro golfo, quase 300 quilômetros, isso não aguenta. Com isso, um cara desse jamais será capaz de fazer uma travessia desse. Quer dizer, o faraó tinha que andar quase 300 quilômetros para ir, mais 300 para voltar, 600 quilômetros para esse pelo mínimo. Mas se ele pegasse os golfos, caminhasse muito mais. Exatamente. A Bíblia, se você também interessa, ela está aberta para trás. Isso facilita, porque em teoria quem ia, o faraó ia sozinho, não acompanhado, nunca acompanhado no carro. Como ele precisava as duas mãos tensionando arco e flecha, ele estava com as duas mãos ocupadas. Mas agora, se as duas mãos ocupadas, quem dirigia os cavalos, sobretudo cavalgando, esse dá para ver em umas cenas as rédeas dos dois cavalos amarradas na cintura. Preso na cintura. Exatamente. E ele atirando flecha. Exatamente. E como o carro está aberto, dava para descer, aniquilar o inimigo e volta a embarcar no carro. Interessante o lado também. é aberto. É, lado aberto. Interessante também. Aqui você vê, olha. Um lado é aberto, o outro tem piso. Exatamente. Mas, não, todo tinha piso. Mas o interessante do piso, não era nada metálico, nada madeira. É couro. Couro. O piso
egípcio era de couro. Por quê? Para dar o devido amortecimento. Quando o eixo do carro e as duas rodas ficam na parte mais atrás, dá a devida estabilidade para o carro. O carro não é uma inovação egípcia, o carro de cavalo é antigo e os cavalos foram introduzidas pelos Ixos, que a gente chama reis pastores. Os egípcios adotaram e fizeram do carro mais ágil. Aperfeiçoaram os Ixos. Exatamente. São sarcófagos com suas múmias correspondentes. A múmia do marido e aqui a múmia da senhora. Ioia e Toia, 1400 a.C. A máscara estava acima do crânio de cada múmia estava enfiada dentro de uma armadura de ouro, desse jeito, dentro do sarcófago dourado, e depois vinha cada sarcófago dentro de outro maior. Segundo maior, terceiro maior, quarto maior, e depois dentro da câmara de sarcófago, que seria a câmara mortuória, ou câmara funerária, como a gente chama. Isso seria uma tumba. São uma sala de animais consagrados, uma sala de divindades egípcias, que o panteão egípcio era tão vasto. O animal dos mais consagrados era o gato, por exemplo, um gato chamado Bastet. Mas havia uma série de bois, entre eles um boi chamado boi Apis. A propósito, não todo boi era Apis. Deveria de ser just one boy, um só boi, como um só fênix, um só boi. E para ser o boi Apis, deveria ter umas determinadas senhas sagradas. Deveria ter aquele que dá para ver na testa, um diamond shaped, formato de diamante na testa. Um triângulo. Triângulo, exatamente. Deveria ter um escaravelho na língua. Deveria ter um cabelo duplo no rabo. E que era capaz de identificar ou verificar as sinais sagradas do boi Apis eram sumos sacerdotes. Então, de onde vieram o povo de Israel com a ideia de adorar um bezerro de ouro? Enquanto Moisés vai a receber as tábuas, ele volta, achou o povo adorando o bezerro. De onde eles vieram com a ideia do bezerro? O bezerro já os egípcios consagravam vários bezerros, sobretudo aquele boi que era o boi Apis. São os famosos vasos que chamam de vasos canópicos. 4 vasos encerravam 4 sarcófagos, e cada sarcófago desses pequenininhos botavam dentro nos receptáculos, entestavam, cabeçavam com bustos com a efígie do morto e botavam dentro de aqueles cofres que formavam parte do mobiliário de um faraó, nobre, príncipe, sacerdote. Esses que encerravam nas vísceras, porque embalsamando tirava no cérebro mediante um gancho pela nariz, abria no abdômen, tirando as vísceras, fígado, rins, intestinos, menos o coração, que iam colocar em um prato de uma balança perante de uma pena. Faziam ao corpo, depois de tirar vísceras, banho de sal, uma espécie de sal chamamos notron, para que o corpo desidrate o líquido, para que dessecasse. Preenchiam o corpo com mirra, canela, azeites, vinho de palma, ou de palmeira, costuravam, embrulhavam numa túnica de bandagem, às vezes alcança 4.000 metros de bandagem. Algumas múmias desvendamos, tiramos as bandagens, alcançam 4.000 metros de extensão. A bandagem que estava em volta de uma... Gustavo, parece que essa é importante nos achados do faraó Tutankhamon, né? Estava guardando a entrada da... Eram 2 estátuas, vigiava numa parede. Carter, o famoso escavador inglês,
achou a tumba nos começos do século XX, ele achou elas vigiando a entrada da câmara de sarcófago. Duas estátuas de madeira, cedo, ébano, laqueadas dessa cor preta, folheadas a ouro, essa facilidade tremenda que os egípcios colocavam, calçando sandálias, ouro também, está com um cajado na mão esquerda, esse que Moisés abre o mar mediante um cajado. Deus fala para ele no Monte Sinai: tira suas sandálias porque a terra que pisa é santa. Esse formato. Exatamente, esse formato idêntico, braçaletes, pulseiras, pectoral, sensorial, uma saia com avental triangular. E essa é uma das duas estátuas que vigiavam na entrada da Câmara de sarcófago. Agora vem aqui uma peça muito importante, que é o trono do faraó. É a cadeira do trono do Tutankhamen, madeira folhada a ouro, tem duas cabeças de leoa com os olhos encostados, patas do mesmo felino leão, um banco onde aparecem 6 inimigos com seus arcos. O faraó se sentava no trono pisoteando seus inimigos. Muito bonito o assento, que parece uma xadrez de turquesas, lapislazulis, mas o mais espetacular, o encosto, onde aparece Tutankhamon sentado, sua irmã, mulher, em uma roupa prateada, transparente, com um bote de perfume na mão esquerda, dando os últimos toques de perfume ao marido sentado. Um detalhe muito curioso: o casal está compartilhando um par de sandálias. Ele está com o pezinho esquerdo, enquanto ela está com o pezinho direito. No alto do encosto, o disco solar aparece com os raios do sol, acaba com mãozinhas humanas, porque Tutankhamon nasceu na corte de um monoteísta. O pai dele é Akhenaton, quem inventou ou começou a divulgar culto a essa divindade única, Aton. Ele é o faraó da transição. Depois trocaram o nome dele de Tutankhaton para tudo. Esse tipo de arca, se posso chamar arca, albergava um cofre de alabastro onde guardava as vísceras do faraó. Quatro diosas protetoras com os braços abertos, vestidas de um sudário finíssimo, plissado, transparente, protegendo as vísceras de um lado. A famosa Isis, sua irmã Nephthys, Nit e Selket. E cada vira sua cabeça para um lado. Vigia, estendendo os braços, e orbita a cabeça de um lado e para o outro. Enquanto o arca está protegido por duas fileiras de najas portando o disco solar. Mas a influência da arca, se posso chamar a arca egípcia, sobre as outras arcas é muito presente. As divindades que ficam nos cantos, estendendo os braços, ou estendendo as asas, e como a gente falou, a facilidade de afolhar com ouro, essa está muito presente praticamente em várias culturas posteriores. Então o faraó está em sua biga mesmo, e como foi explicado antes, tensionando o arco e uma flecha com as duas mãos ocupadas, os dois cavalos cavalgando-se, enquanto o faraó está sendo acompanhado por umas pessoas aí, em uma escala menor, abanando o faraó aí atrás dele. As tropas, ou as patrulhas do faraó, estão em filas bem ordenadas, como ele representa o bem contra o mal, representa a ordem contra caos e desordem. Enquanto os inimigos, você vê eles bem caóticos, os egípcios aparecem bem
desfilados, bem organizados. Esses são os famosos 4 caixões de madeira que albergavam sarcófagos de ouro de Tutankhamen. 4, como fossem 4 matriuscas. A primeira, estava dentro de segunda maior, terceira maior, quarto e o último maior. Carter teve que desmontar aquele primeiro, segundo, terceiro para chegar a achar o sarcófago de ouro e a múmia dentro daquele último. Olá, meu amigo, você está aqui no canal Andando pelo Mundo com Carlos Caprici, um canal da Caprici Turismo. Estamos aqui no aeroporto de Cumbica para mais um embarque agora para o Egito, Monte Sinai, a Israel, a Jordânia e Petra. Uma viagem aí com um grupo da Caprici, composto por pessoas do Brasil todo, né? Vai fazer essa viagem conosco. Uma viagem de cunho não religioso. Interessante, né? Há muitas pessoas que querem fazer uma viagem para Terra Santa, para Egito, Monte Sinai, mas não desejam uma viagem dogmática de cunho religioso. Mesmo sendo católico, praticante ou evangélicos, eles querem sim fazer uma viagem, mas não uma viagem de cunho dogmático, religioso, com celebrações. Nós da Caprici, nós criamos esse produto. Não é fácil porque tem que ter um conhecimento de história para conduzir de uma forma não dogmática, né? Não religiosa, embora visitando lugares religiosos, né? Embora visitando aí lugares bíblicos, mas não será uma viagem dogmática. Não tem missa, não tem culto, não tem orações, não tem rezas. É uma viagem para pessoas de qualquer confissão de fé ou religião. Então convido você a acompanhar a nossa viagem aí por esses dias e fazer parte também de um grupo nosso para esse destino. Uma viagem tranquila, uma viagem não religiosa. E se você quer uma viagem religiosa, nós temos também viagem com padre, viagem com pastores, né? Mas as nossas viagens laicas está sendo um verdadeiro sucesso. Então acompanhe-nos nesses dias que temos aí muitas dicas importantes para vocês também, muitas informações legais e conteúdo em lugares bíblicos, históricos e curiosidades também, ok? Fique conosco, deixe o seu joinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal para que você continue recebendo aí, passe a receber os nossos conteúdos, tá bem? Vamos lá!